Lúcifer é o nome do diabo? E se eu te disser que o diabo nunca é chamado de Lúcifer na escritura? E se eu te disser que Lúcifer não é sequer um nome próprio? E se eu te disser que, na verdade, quem é chamado de Lúcifer na Bíblia é um rei ímpio e o próprio Jesus Cristo? Base para iniciar essa discussão é Isaías 14:12, onde nós lemos, na Almeida Corrigida e Fiel: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Já na Nova Versão Internacional, nós lemos o seguinte: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. A tradução da Almeida Corrigida e Fiel segue a King James Version, que é uma das traduções mais famosas do mundo, que também traduz o termo para estrela da manhã como Lúcifer. A palavra hebraica que aparece em Isaías é Hillel, que não aparece em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. É o que os teólogos chamam de rapax legomena, uma palavra que só aparece uma vez em um contexto bíblico, e isso criou muita dificuldade para os tradutores da King James Version e para outros tradutores da história do mundo. Por causa disso, os tradutores preferiram usar uma transliteração do latim do que fazer uma tradução direta do hebraico. E foi aí que o problema começou. Ou seja, ao invés de encontrar palavras no idioma em inglês ou em português, no nosso caso, que correspondesse à linguagem hebraica, os tradutores preferiram usar uma palavra equivalente da Vulgata Latina, de Jerônimo, onde nós lemos Lúcifer como tradução para Hillel no versículo de Isaías. Tudo bem, mas o que é que essa palavra hebraica significaria em português? Muitos teólogos acreditam que essa palavra significa literalmente Vênus, a estrela vespertina ou a estrela da manhã. Ou seja, Lúcifer não representa um nome próprio, mas uma tradução para o latim da palavra estrela d'alva, ou a primeira estrela do dia, que é justamente o que a palavra Lúcifer significa em latim, estrela do dia. É interessante que em outras passagens onde a Vulgata Latina usou o termo Lúcifer, a King James Version não trouxe o termo latino, mas traduziu para estrela da manhã. Essa palavra por si só não possui conotações negativas, nem é necessariamente associada de forma direta ao diabo, mas pode ser usada em qualquer contexto, e o que vai decidir se o uso dessa palavra é positivo ou negativo é a quem e como e em que contexto essa palavra está sendo usada. Como nós vemos, por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 28, onde o termo estrela da manhã é usado em referência a Jesus. Tanto que alguns brincam dizendo que os verdadeiros cristãos são adoradores de Lúcifer. Claro que usar esse termo na linguagem comum seria um tanto problemático. Se você orar no domingo à noite na sua igreja dizendo ó Lúcifer, nós te adoramos, as pessoas vão ficar um tanto confusas. Talvez não seja sábio trazer esse tipo de linguagem para o uso comum. Mesmo assim, é importante sabermos que Lúcifer não fala direto sobre Satanás. Tanto que em Isaías, Lúcifer não é usado para falar do diabo, mas é usado para falar sobre o rei da Babilônia, tentando exaltar a sua força e a sua grandeza. Em Apocalipse é usado para falar de Jesus, para exaltá-lo como rei sobre todos nós. Lúcifer não é um termo negativo. Lúcifer não fala do diabo. Lúcifer significa estrela da manhã e está em algumas bíblias por causa de algumas traduções um tanto problemáticas de bíblias um tanto antigas.